meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma palavra de Deus para nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de 3 jovens, as decisões que eles tomaram diante da circunstância. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que é uma palavra doutrinária. É uma palavra, meu irmão, que com certeza vai falar ao seu coração. Por isso eu chamo a sua atenção para um pouco e ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida nesses dias difíceis, dias que a igreja está passando por turbulências. Então eu quero dizer para você que antes de qualquer coisa, eu quero orar. Eu quero clamar a você, a Deus, através da sua vida. Clamar a você que está ouvindo esta mensagem. E que com certeza, eu tenho uma plena certeza de que você vai mudar as suas decisões, as suas mentes, se você guardar a palavra de Deus no seu coração. Eu gostaria então de fazer uma oração. Essa oração é invocando o nome do Senhor, no sentido assim de que Ele esteja presente em nosso meio, para que Ele esteja à vontade para falar ao coração da igreja que vai estar nos ouvindo. Portanto, clamemos ao nosso Deus, Pai amado e Pai querido. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem para conosco, nos dando assim a oportunidade de falar da sua palavra. Palavra essa que nos encontrou, Senhor, ainda, Senhor, nós mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos encontrou através da Tua palavra. Por isso eu oro, meu Deus, nesta noite, pedindo a Tua presença, Senhor, sobre a vida dos irmãos que vão ouvir essa palavra, que vão estar, meu Senhor, atento ao que o Senhor tem preparado, o banquete espiritual para a sua igreja. Meu Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, no nome do Senhor Jesus. Então, como eu estava falando, meus irmãos, nós temos o privilégio de estarmos juntos mais uma vez, para assim ministrar uma palavra. No entanto, nós precisamos entender que somos gratos, agradecer a Ele por tudo que Ele tem realizado em nossa vida, através do seu perdão. O Senhor tem assim nos abençoado de uma maneira plena. Em meio às tempestades, em meio às dificuldades em que passamos, nós estamos aqui, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele há de fazer ainda em nós. Então, para entrar mais uma vez na presença de Deus, eu quero dizer a você que o salmista Davi, no Salmo 51, naqueles dias que ele estava passando, devido à situação que ele viveu com Betseba, a Bíblia diz, tanto no Salmo 51 como no Salmo 32, que o salmista Davi sentia pesado. A Bíblia diz que ele definhava cada dia, então nós precisamos orar, fazendo essa oração, assim como o salmista Davi orou, pedindo que o Senhor restabelecesse, que o Senhor devolvesse a ele a alegria da salvação, a alegria, que ele restituísse para o rei Davi aquilo que ele havia perdido. E quem sabe você está aí do outro lado e querendo sim, está passando por um momento difícil,
E a Bíblia diz: confessai os vossos pecados. Então, neste momento, nós vamos simplesmente fazer essa oração, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus é fiel para nos perdoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante do Senhor agradecidos, porque entendemos que sem o Senhor não somos absolutamente nada. Recebe o nosso momento de oração, meu Pai, as nossas petições, clamamos ao Senhor, pelo fato de entender que o Senhor é o único que nos perdoa, o Senhor é o único que nos purifica, nos purificou, aliás, de todas as nossas injustiças. E o profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque o salmista também diz, ó Pai, que Ele é quem perdoa. Então, neste momento, nós pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, por aquilo que ferimos a Tua santidade. Faça de nós, meu Senhor, vasos limpos, com vestes limpas, para entrarmos na Tua presença e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Recebe a nossa oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos ouvir uma palavra de doutrina. Eu quero chamar a sua atenção numa palavra doutrinária, firmado naquilo em que você tem feito ou tem deixado de fazer. Eu quero lhe trazer à sua memória algumas coisas que a Bíblia nos diz do livro de Daniel, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Eu queria ler apenas 3 versículos, 16, 17 e 18, para a edificação da igreja. Nos diz o versículo 16: após algumas decisões, é claro que eu vou estar lendo, após a decisão do rei, porque ele queria que esse jovem se prostrasse e adorasse a sua estátua, e alguém a chegou levando o recado, disseram: os jovens que estão aqui em nosso meio não se prostraram. E aquilo foi para o rei como se fosse um desacato. Então, no versículo 16, o jovem responde: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Deus Santo e poderoso, nós rendemos-lhe graças pela palavra que o Senhor nos deu através desta leitura. E que teu Espírito, ó Pai, venha falar conosco neste lugar. Que o Espírito Santo que nos convenceu e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja falando aos nossos corações e o coração do seu povo que vão ouvir esta mensagem. Senhor, não eu, mas o Senhor, que importa que eu diminua e que o Senhor cresça cada dia mais na minha vida, na nossa vida, para o louvor da glória do teu nome, e que eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero chamar a atenção com uma pergunta do seguinte tema que nós vamos tratar nessa noite. Eu fico muitas vezes me perguntando por que não aparece os nomes dos demais que estavam lá na Babilônia. Eu fico me perguntando por que os demais, o profeta não deixa registrado o nome de outras pessoas, de outros que simplesmente estavam lá
como escravo, presos na grande Babilônia. E com isso vem a minha memória também, por que em Atos dos Apóstolos apenas aparece diáconos, Filipe, Estevão, homens que foram apedrejados, homem que foi apedrejado, outro que foi morto, passaram por um momento difícil, que sofreram, mas não registram os nomes dos demais diáconos. Sabe, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus para nós que ministramos é que devemos estar prontos a responder quando formos questionados através da palavra de Deus. E eu tenho uma plena convicção de que o que trazia a convicção a estes 3 jovens a tomar uma decisão tão sincera, a tomar uma decisão verdadeira diante das circunstâncias, foi justamente a certeza da presença de Deus nas suas vidas. Quando eu trago para a igreja esses aspectos, eu fico lembrando daquela palavra que foi anunciada por Jesus na oração sacerdotal. Eu fico lembrando disso. Fico lembrando dessas coisas. Porque esses rapazes estavam lá, eles tinham a certeza que estavam lá, mas não faziam parte daquele mundo. E Jesus disse isso na oração sacerdotal, quando ele disse: Pai, eu rogo por eles. E disse mais, que eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Eu sei, meus irmãos, que os dias são duros, são dias difíceis. E parece muitas vezes que nós não vamos suportar. E muitas vezes parece que nós estamos querendo sucumbir diante da situação. E eu posso estar falando com você do outro lado, que está me ouvindo, que está dizendo: eu não suporto mais, que está orando, que parece ao seu coração que Deus não está ouvindo. Eu quero chamar a sua atenção a lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consolação, a consumação do século. Meus queridos irmãos, as lutas, elas vêm sobre nós para simplesmente mostrar quem somos, quem realmente somos diante da presença de Deus. Foi isso que aconteceu na vida desses jovens aqui, que estavam passando por um momento difícil. Então eu quero tirar 3 lições da passagem a preço do livro do profeta Daniel, no capítulo 3, dos versículos que nós acabamos de ler. Uma passagem a preço. Eu quero tirar 3 lições do tema: o cristão que é firmado pela palavra de Deus. O cristão que é firmado pela palavra de Deus, meus irmãos, jamais ficarão calados em meio à crise. Eu quero lhe trazer um pouco do contexto deste local. Um rei formado pela loucura. Por isso vivia uma vida perturbada. E será, meus irmãos, que o mundo em que nós vivemos hoje, quantas pessoas cheias de perturbações, a loucura já invadiu as suas mentes. Estão procurando socorro aonde não tem socorro. Um outro aspecto na vida desse rei é que ele era formado pela idolatria.
E às vezes nós estamos ouvindo pessoas em dizer que chegou um momento de clamar cada um pelo seu Deus. Eu escuto muito isso. Pessoas dizendo, olha, é o momento da gente clamar cada um pelo seu Deus. Não importa o momento, a religião. Será que isso é verdadeiro? Será que a palavra de Deus nos dá respaldo para cada um clamar ao seu Deus e Ele responder? Só existe um Deus vivo e todo-poderoso. Só existe um Deus que criou os céus e a terra. Eu vejo em mente, meus irmãos e amigos, naquele dia em que Jonas estava no barco, onde diz a palavra de Deus, que a ordem foi cada um clamar ao seu Deus. E cadê que não resolveu? Porque existia apenas um servo de Deus, do Deus Altíssimo, que sabia por que estava acontecendo aqueles fatos. Então não foi porque alguém clamou cada um ao seu Deus, mas foi porque havia um homem temente a Deus, e esse homem era Jonas. Então nós estamos tratando desse assunto. O cristão firmado na palavra, ele não se curva. Ele não fica calado diante da meia crise. Será que nós não passamos por outras crises atrás? Será que a igreja já não passou por essas crises? Podemos citar a igreja primitiva no início da sua caminhada. Quantas coisas aconteceram? Os seus líderes passaram por um momento difícil. Alguns tiveram que passar ao fio da espada. No caso de Tiago. Mas a igreja continuava firmada na palavra de Deus, anunciando a todos. Por onde eles andavam, eles anunciavam a palavra do Senhor. Eles tinham respaldo para anunciar aquilo que aconteceu com a sua vida. Eles andaram com Jesus, eles presenciaram fatos, e mais, eles foram transformados pela palavra edificadora do Senhor Jesus. Felizmente, meus irmãos, tem crente que conhece a Bíblia, mas tem medo de anunciar. Neste momento, é lamentável dizer que algumas igrejas até estão como que acostumadas com a situação. E eu posso dizer aqui com uma plena convicção de que a vontade do inimigo é fazer com que a igreja calasse, era fazer com que a igreja não anunciasse o evangelho, tomar a decisão de ficar calada. Mas tem sido nesses dias, meus irmãos, tem sido nesses dias em que a palavra está sendo anunciada, está saindo das quatro paredes. Deus nos deu o privilégio de usar os canais para que as pessoas que não escutavam a palavra de Deus, que não queriam ouvir, agora estão ouvindo. A igreja saiu das quatro paredes porque ela não se dobra em meia crise. Simplesmente ela não vai se dobrar, ela não vai parar. Nós estamos anunciando a palavra de Deus para você que está ouvindo nessa noite. Havia naquele lugar toda a elite da época. Nós estamos falando de um texto que a elite estava presente naquele dia. A podridão da luxúria estavam cheios naquele momento em que aquele rei faz aquela festa. Coisas que abominavam o coração de Deus e abomina, estavam acontecendo naqueles dias. No entanto, tiveram que prestigiar, tiveram que ouvir 3 homens firmados na palavra, 3 jovens que não se dobraram, 3 jovens que se dedicaram ao Senhor, 3 jovens que confiaram em Deus, que mesmo naquela circunstância, eles não desistiram. Pelo contrário, anunciaram a palavra naquele momento. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará.
Mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha ardente, ó Rei, mesmo assim, nós não vamos se dobrar diante do que você determinou, porque quem determina é Deus para a vida da igreja. Então essa é a primeira lição que eu quero dizer para você nessa noite. O cristão, meu irmão, o cristão que é firmado pela palavra, ele não fica calado em meio às crises. Aleluias. Mas em segundo lugar, o cristão firmado na palavra de Deus jamais se curvará em meio à crise. O primeiro, ele não fica calado. E segundo, ele não se dobra em meio às crises. O que eu posso dizer para vocês é que a ordem era simplesmente curvar-se, coisa simples. Mas tinham que se curvar diante dos feitos de um rei bruxo. Que para algumas pessoas, nós estamos vivendo uma época em que para algumas pessoas é coisa simples. Nós estamos tratando de um culto de doutrina. E doutrina é simplesmente chamar a atenção ao povo de Deus. É bom falar das maravilhas de Deus, mas aprender sobre ela é outra coisa. Se voltar para ela de todo o coração é outra coisa. Meus irmãos, tem coisa que as pessoas dizem que é normal. Mas a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, carta aos Hebreus, diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o pecado e do que nos assedia. E diz mais, para que corramos a carreira com perseverança. Como é que está a sua perseverança nesses dias difíceis? Porque tem muitas coisas, existe um monte de coisas aí que fazem o crente se prostrar diante da situação. Ah, se o mundo vive em desonestidade, a igreja precisa ser honesta. Se o crente fala coisa que não deve, o apóstolo Paulo diz que a nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Porque quando nós fazemos assim, a igreja, o nome da igreja não é ofuscada. O nome da igreja jamais deve ser ofuscado, porque a igreja é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. E é por isso que nós não devemos nos curvar diante daquilo que o mundo nos oferece. A tempestade vai passar, meu irmão, vai passar. E aqueles que vê a igreja como algo comum, um dia eles vão entender o que realmente significa a igreja de Jesus. Um dia você vai compreender o que realmente é servir a Deus nas meias lutas, nas tempestades. Vale a pena você perseverar, vale a pena você acreditar. Esses jovens simplesmente tinham em seus corações a certeza de que Deus poderia fazer algo maior, mas se Deus não fizesse, mesmo assim, eles confiariam no Senhor. Em coisas simples, meus irmãos, coisas simples, mas que você jamais deve esquecer do que o Senhor lhe deu como incumbência, do que o Senhor deu para você como diretriz e como conselho. O Senhor, nesses dias difíceis, está falando com a sua igreja, está falando conosco. E você do outro lado, fique atento. É momento da igreja mostrar a sua identidade. É momento da igreja mostrar o que é o Senhor na sua vida. Não se curve diante da circunstância, não se abale diante da dificuldade.
da adversidade. Creia nesse Deus, assim como Deus livrou aqueles jovens daquela fornalha, Ele também nos livrará, Ele também estará conosco, pois foi o próprio Jesus que disse. Então não se curve. Se você conhece a palavra do Senhor, se você é cristão e é firmado na palavra do Senhor, jamais você vai se curvar em meio à crise. Em terceiro e último lugar, num texto em apreço que nós estamos trazendo nessa noite, como doutrina, como ensinamento, como palavra de convicção, como uma ministração para a sua vida, uma ministração de Deus para a sua vida. Em terceiro e último lugar, o cristão firmado na palavra de Deus reflete a glória de Deus em meio às crises. Nos diz a palavra do Senhor que esses jovens foram lançados numa fornalha ardente. Quem chegou próximo não pôde viver. Não pôde viver. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o próprio rei, a levantar a sua vista em direção à fornalha, ele faz uma pergunta. Nós não colocamos 3, como eu vejo 4. E diz a Bíblia que ele viu 4 homens passeando soltos dentro do fogo, aleluia. E diz a Bíblia que eles não tinham acontecido nenhum dano. E o seu aspecto era semelhante a um filho dos deuses. Foi para isso que nós somos chamados. Para refletir a glória de Deus nas adversidades. Isso me faz lembrar quando aquela jovem viu Pedro, naquele dia em que Jesus Cristo tinha sido preso. Ela disse: você também andava com Jesus de Nazaré, porque a tua maneira, a tua fala te denuncia. Nós somos chamados, meus irmãos, para simplesmente refletir aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Ou fazemos isso, ou então não aconteceu absolutamente nada. Ou você simplesmente demonstra esses aspectos, ou então você não passou ainda pelo novo nascimento. Quando você pega os livros dos reformadores do passado, que nós tanto falamos, nos diz que alguns deles eram conhecidos pelo rosto, e alguns denominavam como os homens do rosto glorioso, porque refletiam a face de Jesus. Quando fazemos isso, passamos a conduzir pessoas. Passamos então a passar para as pessoas algo novo, algo que esse mundo em trevas precisam ver. Pessoas chorando, pessoas simplesmente no sofrimento. Mas quando eles olham para a igreja de Jesus, em meio às crises, nós somos chamados a sermos luz. Essa é que é a realidade da igreja do Senhor. É saber que em meio à crise nós somos chamados a conduzir pessoas caídas no mundo de pecado, pessoas precisando ser restauradas, e nós como igreja precisamos conduzir de uma forma especial e espiritual. Alguém um dia fez uma pergunta para um jovem cego: por quê? Por que o senhor usa sempre uma lâmpada quando sai da sua casa?
Por que o Senhor usa uma lâmpada, já que o Senhor é cego e não consegue enxergar? Não tem como o Senhor enxergar, mesmo levando uma lâmpada. E aquele jovem cego respondeu: é justamente para que os outros me vejam e não tropecem em mim. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Você tem levado pessoas aos pés do Senhor ou você tem feito elas tropeçarem em ti? Você tem andado em novidade de vida ou está simplesmente passando por cima dos princípios e dizendo que está servindo a Deus? Na verdade, meus irmãos, eu espero que essa palavra ela sirva como algo abençoador para a sua vida. O meu pensamento aqui não é te afastar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor não está sobre nós para nos destruir. Pelo contrário, Ele está para nos abençoar. Eu espero que essa palavra seja impactadora na vida de outras pessoas, através da sua vida. Pessoas que certamente darão testemunho do que você está fazendo. Não foi isso que aconteceu com aquele homem, fazendo um novo decreto, quando ele disse que glorificado fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não foi justamente isso que aconteceu? O testemunho serviu para aquele homem falar, um homem mau, um homem que não conhecia Deus. Passou então a dizer, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero fazer uma conclusão para a sua vida. Você que ouviu essa mensagem, faz parte da sua igreja. Como tem sido a sua vida cristã? Como saber os aspectos que foram falados nessa noite para a sua vida? É simplesmente você fazer um autoexame espiritual e olhar para a circunstância que você está vivendo e perguntar a si mesmo se você ainda é realmente aquilo que você iniciou, como você iniciou. Examinai-vos a vós mesmos se ainda permanecer na fé. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios. E na minha aplicação eu quero orar pela sua vida. Na minha aplicação eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, é que você recomece. É que você não olhe a circunstância. É que você jamais olhe para a adversidade e olhe para a ministração da palavra de Deus que foi ministrada nessa noite. Eu ministrei no livro de Daniel, no versículo 3. Eu li apenas alguns versículos na palavra de Deus, no 16, 17 até o 18. Ministrei sobre um tema, o cristão que é firmado na palavra de Deus. E quais os aspectos são na vida do cristão que é firmado na palavra de Deus? Em primeiro lugar, jamais ficarão calados em meio à crise. Você está se calando? Então comece a falar. Em segundo lugar, jamais se curva em meio à crise. O que é que está fazendo você se curvar nesses dias? Erga a sua cabeça, olhe para o Senhor e seja o vencedor. Em terceiro lugar, reflete a glória de Deus em meio à crise. Foi assim que aconteceu na vida desses homens. E que o Senhor te abençoe, o Senhor lhe dê livramento. Essa é a vontade desse pastor, que nessa noite ministrou essa palavra ao seu coração, e que Deus esteja abençoando a igreja do Senhor na terra em nome de Jesus.